O Alexandre, ele é formado inicialmente em letras, né, pela Unesp, e tem mestrado também pela Unesp em letras, em 2004. É. Em 2014 fez a graduação na Unila, em Relações Internacionais, e o doutorado aqui pelo Prolan. Terminado agora em 2019, com a tese intitulada A Operação Condor e o Conselho de Defesa Sul-Americano como paradigmas real e contingente da cooperação e inteligência no Complexo Regional de Segurança da América do Sul, perdão. O caso Cone Sulino foi orientado pelo Oswaldo Codiola. Vou passar a palavra para o professor André. Olá, bom dia a todos, bom dia, Ivan, bom dia, Ginete, bom dia, Alexandre. Seja bem-vindo aí ao espaço do Geopor, nessa manhã fria, e o assunto, em compensação, é quente, né? Então, bom dia a todos que estão nos escutando. Eu sei que é um tema um pouco árido, né? Eu já tive várias pessoas que me procuraram, que têm interesse nesse assunto. Fiz parte da banca do Alexandre, do doutorado dele, né? Também sou professor do Prolan. E eu queria começar falando assim uma lembrança de velho, vai. Eu estou com 66 anos e eu me lembro perfeitamente como na minha geração, desde criança, nós tínhamos medo do SNI, né? O Serviço Nacional de Inteligência, criado pelo Golbery. O próprio Golbery, que foi o pai da criança, chegou a dizer que tinha criado um monstro, né? E se arrependeu um pouco mais tarde. E eu lembro também de um dia especial, que foi quando o general Geisel visitou São Paulo. Meu irmão trabalhava no SESC e estava recebendo a comitiva do Geisel, e foi no exato dia em que o Silvio Frota tentou dar um golpe no Geisel. E esse golpe foi justamente desbaratado pelo SNI. Ou seja, uma coisa ambígua, porque ao mesmo tempo que o SNI fazia a repressão, né, à esquerda, o Movimento pela Democracia, ele impediu que a extrema-direita, né, assumisse o poder e impedisse a abertura gradual, que era o programa do Geisel. Só para lembrar, né, a complexidade desse tema, né? E de lá para cá, muita água rolou, certamente, e nós estamos numa situação inteiramente diferente, mas vale lembrar, né, que, pelo menos aqui no Brasil, esse serviço, essa coisa da inteligência, da relação da geopolítica com a inteligência, tem essa origem lá remota, né, da época em que eu ainda era criança, mas vivia tudo aquilo. Então, uma boa palestra, Alexandre. Então a gente faz um esquema de 40, uma hora de fala, aí a gente abre para o debate, sim? Beleza. Então, sim, pode começar. Mas... Então tá, não, bom dia a todos primeiro. Eu queria agradecer imensamente ao Laboratório de Geografia Política, o Geopor da USP, na pessoa da Ginete, do Ivan, meus amigos, e também agradecer muito ao professor André pelas palavras. Ele foi da minha banca de qualificação e também da minha banca, da banca de defesa. Queria agradecer muito o que ele me ajudou a pensar, e com certeza ele vai ajudar a gente a pensar esse tema também. Recordo só que no caso do SNI, professor, ainda era, o I aí do SNI era informação, era Serviço Nacional de Informação, não era ainda Serviço Nacional de Inteligência. Na verdade, esse termo inteligência, ele vai sendo amadurecido e vai para justamente se distanciar deste infeliz, ou desta infeliz lembrança do SNI, né? No caso, por exemplo, da ABIN, aí já a agência brasileira é de inteligência, não é mais de informação como era o SNI. É uma mudança sutil, aparentemente, mas bastante profunda em termos do que significa para a comunidade de informação, né, ou de inteligência. Bom, então eu queria agradecer muito aí ao convite, para a gente pensar junto esse tema, como o André também falou, é um tema bastante quente, polêmico, enfim, mas a ideia é justamente trazer elementos, provocações para a gente ver
como isso se dá. Então, eu vou, como tinha combinado com o Ivan, fazer uma apresentação meio num esquema para eu também me controlar no tempo, né? Eu vou até tentar cronometrar aqui a apresentação, porque aí a gente aqui cronometrar, eu consigo visualizar aqui o tempo que eu estou, né? Bom, o título da fala, a geopolítica da inteligência e a inteligência na geopolítica, vocês percebem que agora aqui nesta apresentação eu incluo dois outros termos, né? O termo BRICS e o termo 5 olhos, porque são dois termos essenciais para compreender, né, nessa perspectiva que estou abordando, para compreender a geopolítica da inteligência e essa dialética com o que vem a ser a inteligência na geopolítica. Então, a primeira coisa que eu acho importante a gente fazer, que é o que, na hora de apresentar ali, o Ivan deu uma mudada, mas, na verdade, deixa eu ver se está... Aí está. Na verdade, mais do que um mero trocadilho, né, geopolítica da inteligência, inteligência na geopolítica, mais do que este trocadilho, é muito importante perceber qual é essa diferença. Então, quando eu me refiro aí da inteligência como um modificador do termo geopolítica, estou usando como um adjetivo para me referir a um tipo específico de geopolítica, digamos, não é? E desta perspectiva, a geopolítica da inteligência seria uma maneira de a gente analisar como é que estariam distribuídos os chamados, ou o que a gente poderia considerar como recursos de inteligência. Ou seja, todo o aparato que as agências, os estados, de modo geral, mobilizam para poder colocar essa atividade em prática. Já a inteligência na geopolítica, que antes estava sendo modificado pelo da inteligência, nessa segunda expressão é um advérbio, portanto, a ideia, a geopolítica nesse caso é um circunstanciador espacial, por quê? Para dar a ideia de como é que os estados colocam à prova essas capacidades de prevenção, que é esta ideia da inteligência, tentar prever o que vai acontecer para evitar as situações advindas destas práticas de inteligência. Então, a diferença parece pouca, mas no fundo é bastante, né? Ou seja, num primeiro caso é um tipo de geopolítica, e no segundo caso é a aplicação da inteligência na geopolítica. A gente vai perceber ao longo da fala que isso é bastante dialético. Então, em outras palavras, esse título tenta encaminhar e perceber como é que se dão as relações entre a atividade de inteligência e as ações estatais de defesa do território, o território visto como um objeto e também um meio de manifestação do poder dos estados. Portanto, o Estado aqui é uma categoria de análise fundamental. O Estado ele passa a ser uma variável importantíssima para entender esta inteligência a qual a gente está se referindo aqui. Eu dividi a apresentação em basicamente 3 partes, depois então da gente ter esclarecido o título, que consiste basicamente, né, num primeiro momento, a gente conceituar a inteligência bem rapidamente, porque é um termo bastante complexo, às vezes nos confundimos com o termo espionagem, com o termo informação, espião e agente, enfim, tem uma série de terminologias que foram se alterando ao longo do tempo, mas a gente vai trabalhar com o conceito de inteligência que já veremos no primeiro momento, depois descrever, neste primeiro momento eu queria fazer uma descrição de como estaria distribuída uma possível geopolítica, né, das agências de inteligências entre os estados, que seria, portanto, a geopolítica da inteligência. Num segundo momento, eu queria fazer uma correlação, primeiro, justamente com os recursos, a gente vai perceber que a inteligência estará associada diretamente ao orçamento de defesa, e aí a gente vai perceber qual é esta conexão no segundo momento, e depois, ainda dentro desse segundo momento, conectar com uma percepção que a mídia e que sites, de modo geral, têm das agências de inteligência. E, no último momento, analisar em que medida, justamente, os BRICS, este arranjo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, eles poderiam ou podem ainda vir a ser um grupo de países que podem equilibrar a desproporção
que os 5 olhos, os chamados aí Five Eyes formado por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, como é que o BRICS poderia ser, então, um contraponto para equilibrar essa geopolítica da inteligência? E, por fim, ainda na terceira parte, propor um pensamento sobre essa dialética a geopolítica da inteligência e a inteligência na geopolítica aqui na América do Sul. E, claro, aí o professor André Martins vai nos ajudar bastante. Então, eu começo pela primeira parte só conceituando, né? Quando estamos falando de inteligência nessa fala, nós estamos falando, na verdade, de informação processada em segredo. Evidentemente, uma informação processada em segredo feita pelo Estado, pelos Estados, pelo aparato estatal. Há outras maneiras de fazer inteligência, evidentemente. Inclusive, o Estado tenta fazer uma contra-inteligência justamente desses outros atores, não necessariamente estatais, que também desenvolvem inteligência. Todos os grupos humanos, de alguma maneira, desenvolvem inteligência, empresas, etc. Mas aqui nós estamos falando, então, a inteligência entendida como a informação processada em segredo. Por isso que é um assunto quente. Mas, de modo geral, a gente pode dividir, então, esta percepção, este conceito de inteligência em, basicamente, 3 faces. A primeira é como meio. O que é a inteligência? É uma atividade, portanto, são os meios, os agentes, a tecnologia, a técnica, que vão dar existência a ela, mas também pode ser o produto dessa atividade. É tudo isso simultaneamente, não é? Ou seja, é aquele conhecimento que se produz a partir dessas informações processadas e, portanto, é a informação, é a palavra, é o que você passa a saber a partir de informações, de meios que você detém. Portanto, haverá uma conexão com domínio técnico e tecnológico das coisas. E, por fim, a terceira face é a inteligência como uma unidade organizada para realizar essa atividade. Então, isso significa estrutura funcional, né? Como é que o Estado organiza este aparato para poder gerar informação, para buscar informação e para contrapor tentativas de outros atores contra ele. Então, é o que nós chamamos de as unidades, ou as agências e serviços. E aí nós temos várias, como a gente comentou. No caso brasileiro, atualmente, a gente tem a ABIN. Então, este é o conceito, né? É fundamental que a gente se localize inteligência a partir deste recorte. Bom, dentro desta primeira parte, então, ainda, passo a fazer essa introdução para a gente pensar depois os 2 termos, na e da geopolítica, né? A primeira coisa que a gente precisa localizar, então, ao meu ver, é que, a partir de 2001, a inteligência tem uma espécie de reemergência nas relações internacionais, né? Este evento nos Estados Unidos, ele traz uma mudança bastante grande no paradigma que até então, nós tivemos durante os anos todos vários períodos de maior ou menor intensidade de presença da inteligência, ou dos serviços secretos, ou da espionagem no mundo. A Guerra Fria foi um desses períodos em que foi o século, né? Foi o século dos espiões, a Guerra Fria. Então, nós tínhamos investimento em inteligência em torno de 10%, basicamente, do PIB, no caso de Estados Unidos e da União Soviética. Depois, com o fim da União Soviética, isso se arrefeceu e, com o ataque do 11 de setembro, de novo, a coisa tomou nova dimensão. Depois veio, na verdade, uma sequência de atentados nesse mundo que nós estamos chamando de Ocidente, porque até então havia também atentados localizados fora, ou com a frequência que a gente viu fora deste Ocidente, mas foi a partir do momento que isso começou a se manifestar no território ocidental que a inteligência, então, passou a ocupar um ponto central na agenda internacional do Ocidente. Aqui, por exemplo, a gente vê, olha, segundo o Deutsche Welle, o periódico alemão, a Europa de 2003 para cá teria sofrido basicamente 33 atentados na cronologia do jornal, né? Então a gente percebe que depois dos Estados Unidos em 2001, a Europa passou a ser um grande alvo. Então, Istambul começa em 2003, depois foram os principais que eu elenquei aqui, foi o de Madrid em 2004, o de Londres em 2005,
Aí depois você percebe que dá um salto, olha, de 2005 vai para 2010, aqui tem, vai para 2010, de 2005 vai para 2010 em Estocolmo, e depois em Paris em 2011, 12, aí vem o último, segundo o jornal, teria sido agora em fevereiro de 2020. Então, essa sequência de episódios na Europa, de modo especial, traz para a gente, portanto, traz para a Europa, ou para o Ocidente, essa preocupação no seu próprio quintal, né? Bom, o que caracteriza esses atentados? Sobretudo o ineditismo deles, as formas inéditas. Ou seja, quais são essas formas inéditas? Primeiro, essas formas são praticadas por agentes não estatais, mas são grupos extremamente organizados e transnacionais, e que são fluidos, né? Eles não têm necessariamente um Estado que os abrigue, embora tenha também. Um segundo aspecto desse ineditismo dos atentados é que os expedientes bélicos que eles usam não são tradicionais. Então, o que eles usam como arma são aviões civis, como aconteceu no 11 de setembro, mas também outros tipos de instrumentos, como um caminhão, um carro, enfim, qualquer objeto que possa ser usado como arma. Então, isso força a importância dessa centralidade na agência internacional, pelo menos da perspectiva do mundo ocidental. E aí um terceiro elemento que caracteriza esse ineditismo dos atentados é que esta manifestação, ela irrompe, ela acontece no interior do próprio Estado doméstico, nacional. Ou seja, não há um claro rompimento de fronteira ou invasão de fronteiras, não, por um exército, por um outro país. Então, é muito fluido, é muito flutuante a caracterização de onde virá o ataque. Por isso que saber antes é que coloca a inteligência como no centro da agenda internacional. Isso leva toda essa preocupação a uma securitização, que é um termo aí dos estudos de segurança, que transforma a inteligência que até então quer dizer, sempre foi uma atividade ligada à defesa, mas era acessória, digamos, né? Mas ela passa a ser, então, fundamental. E aí você percebe que há, a partir de 2001, uma ampliação no orçamento da atividade de inteligência, né? Você tem, então, liderados pelos Estados Unidos, a partir do 2001, a partir da invasão do Iraque, uma chamada guerra ao terror, né? Ou essa ameaça anônima, indefinida, chamada terrorismo vago, né? Liderado pelos Estados Unidos. Você cria esta guerra ao terror, e na tentativa de fazer essas prevenções de ataques ou guerras preventivas, você vai, então, fazendo uma série de cooperações com outros países e, inclusive, trocando informações, né? Neste contexto, portanto, essa securitização e a consequente ampliação do orçamento da atividade, elas se destacam também como uma variável importante para compreender essa geopolítica contemporânea. Não só a geopolítica da inteligência, mas a geopolítica de modo geral. Então, a partir desse olhar panorâmico, é possível deduzir, então, que uma suposta geopolítica da inteligência, se ela existisse, ela tenderia a seguir o escalonamento também dos recursos militares, né? Ou seja, do investimento em defesa. Bom, então a pergunta que a gente faz na sequência é, a partir disso, então, a partir dos atentados e da preocupação em prever esses atentados, como é que estão distribuídos os recursos de inteligência entre os Estados? Como é que os Estados, ou como é que nós podemos colocar à prova as capacidades de prevenção? Então, é fundamental a gente perceber que os recursos de inteligência estarão vinculados diretamente, como eu acabei de falar, a proporção, ele será uma proporção do orçamento de defesa, né? E como que se mede essa capacidade de prevenção? Evidentemente, se mede com os atentados que não acontecem. É difícil você ter exatamente um dado claro e objetivo sobre o que foi evitado ou não. Então, você mede essa capacidade a partir do momento em que não há, evidentemente, os chamados ataques ou atos violentos dentro de um determinado território. Depois, então, a gente se pergunta
diante disso, é mais fácil a gente medir, então, os recursos do que necessariamente medir a capacidade. Então, no caso dos recursos, qual é o percentual do orçamento de defesa que os países dedicariam à inteligência? Então, eu estou me valendo de uma pesquisa, de um trabalho bastante seminal na área, que é um trabalho do professor Marcos Sepic, lá da Federal do Rio Grande do Sul, que é realmente uma grande autoridade na área, e ele estudou bastante este tema, ele é o grande especialista, acho que brasileiro neste tema, e talvez internacional, e ele supõe, né, que os estados gastem uma proporção de 5%, a gente já vai ver, uma proporção de 5% do orçamento de defesa em inteligência. Então, com muitas restrições, com muita cautela, ele usa este dado, 5% do orçamento de defesa, né? Então, o que a gente vai perceber é que, a partir deste momento, a partir deste critério, né, do professor, a gente poderá comparar essa suposta geopolítica da inteligência, que é baseada objetivamente nos dados de recursos militares, dos orçamentos dos países, e com defesa, e a gente percebe que, comparando com uma inteligência na geopolítica, esses dados ou essas informações, elas apenas parcialmente se harmonizam com os dados levantados, ou com a percepção que as pessoas têm da aplicação da inteligência na geopolítica. Então, a gente vai ver exatamente como isso se dá dentro dessa perspectiva. Então, passando para a segunda parte, né, que é percebermos como é que se dá a geopolítica da inteligência. A primeira, então, ideia que a gente precisa considerar é que os serviços de inteligência, em caráter organizacional, quer dizer, valendo de vários critérios, por exemplo, como o caráter organizacional, a escala de operações e a composição, se é civil ou militar, variam muito de país para país, de nação para nação, de interesse para interesse. De modo geral, por exemplo, a gente pode perceber, por exemplo, em termos organizacionais, que existem países como a Rússia e os Estados Unidos que têm dezenas de agências na sua organização de inteligência, dezenas, e tem países como o Canadá e a Itália que têm apenas duas agências, né, que têm apenas duas organizações principais. Então, isso revela justamente como é que esses países entendem a inteligência. Então, varia em termos de organização, varia em termos de escala, se o país tem uma projeção internacional, regional e local, enfim, tudo isso também vai fazer variar a organização da inteligência. E, evidentemente, se a inteligência é composta por civil e militar. Isso é um aspecto fundamental. À medida que você militariza a inteligência, evidentemente, menos capacidade de defender, digamos assim, os interesses exclusivamente nacionais, talvez você tenha, né? Por quê? É um assunto que talvez não diga respeito a esta fala, mas é um aspecto, enfim, importante para a gente pensar como é que estão organizados as agências. No segundo momento, então, a gente precisa pensar a atividade, para pensar a geopolítica da inteligência, pensar a atividade como um tema que envolve muitas interdisciplinaridades. Não dá para avaliar, como o professor André falava no começo, não dá para avaliar a inteligência apenas, por exemplo, exclusivamente do ponto de vista da ciência política, ou exclusivamente da geografia política, mas temos que considerar também a história, temos que considerar, por exemplo, o Bailey, que é um especialista, um teórico também da área da inteligência, ele fala que, para analisar a inteligência de um país, você precisa considerar o papel do crescimento populacional, a distribuição dessa população ao longo do contínuo rural-urbano, a extensão da criminalidade e da insegurança entre a população, como que a Revolução Industrial ou outras transformações econômicas e sociais aconteceram neste país, a ocorrência de revoluções, a presença de ameaças externas, as ocorrências de guerras e mobilizações militares e o impacto de uma ideologia qualquer, absolutismo, liberalismo, nacionalismo, socialismo. Então, tudo isso vai influenciar a inteligência. E como que a inteligência vai se organizar.
Considerando esses pressupostos, então eu me valho de novo do professor Marco Sepic para dividir como é que para ele, depois de ter estudado bastante o tema, como é que ele dividiu a inteligência no mundo. Então ele divide em 3 grandes modelos, com bastante cautela, com bastante restrição, mas eu acho bastante interessante e estou dividindo com vocês. O primeiro grande modelo, ele chama de anglo-saxão. Então, esse modelo, ele é caracterizado, né, por um modelo de alta centralização, tem muita centralização da autoridade sobre as unidades do sistema, um alto grau de integração analítica, uma média separação entre a inteligência e política, além de uma média efetividade de mecanismos de accountability e de supervisão, né, de controle e de supervisão. Então, neste modelo, a gente pode incluir, neste modelo anglo-saxão, como o próprio nome diz, a gente pode incluir principalmente esses países, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, que justamente compõem os 5 olhos. Não é um termo, né, inventado, a gente vai ver já, é um termo que faz parte de um tratado, inicialmente que começou com os Estados Unidos e o Reino Unido, e depois abarcou 5 países anglófonos. Ele também inclui, com algumas ressalvas, com algumas restrições, neste modelo, a Índia e a África do Sul. Haveria também um modelo europeu ocidental, para o professor Marco Sepic, que seria este modelo caracterizado por uma média centralização da autoridade sobre as unidades, uma média integração analítica dos produtos de inteligência, um alto envolvimento da atividade de inteligências com as instâncias de policy making e, finalmente, uma baixa efetividade, né, de controle e de supervisão. Neste modelo, a gente teria a França, a Alemanha, a Rússia, a Polônia, a Itália e, com algumas ressalvas, mas também dentro desse modelo europeu continental, o Brasil e a Argentina aqui na América do Sul. E, por fim, dentro desta geopolítica da inteligência ainda, ele classifica um modelo asiático. Um terceiro grande modelo de inteligência seria o modelo asiático, que seria caracterizado por baixa centralização da autoridade sobre as unidades do sistema, uma alta integração analítica dos produtos de inteligência, muito integrados, um médio envolvimento de atividades de inteligência com as instâncias de policy making, ou com a política, e de forma ainda mais pronunciada do que no tipo europeu, uma baixa efetividade dos mecanismos de controle e supervisão. Então, nestes modelos, a gente teria a China, o Japão, as 2 Coreias, a do Norte e a do Sul, Taiwan, e com algumas ressalvas, a Indonésia e o Vietnã. O professor faz uma ressalva, no caso, por exemplo, da Índia e do Paquistão, ele destaca que, por exemplo, né, embora esses muito diferentes entre si, o Paquistão a Índia e o Paquistão, e embora o Paquistão seja o principal aliado dos Estados Unidos na Ásia e no subcontinente indiano, na verdade acaba sendo a Índia que adota um modelo mais claramente anglo-saxão, talvez pela clara influência do domínio indiano durante tanto tempo. A mesma coisa ele explica, comparando esses 3 modelos, entre o Japão e a China. Então, ele fala, então, embora Japão e China estejam ali localizados na Ásia, a gente percebe que eles se parecem, né? Os japoneses e os chineses se parecem mais entre si do que o sistema japonês se parece com o sistema anglo-americano ou que o sistema chinês se parece com o sistema soviético russo. Então, de todo modo, a gente percebe que, assim como no caso das capacidades militares e do orçamento de defesa, esses recursos de inteligência, para a gente analisar, então, os recursos de inteligência, a gente tem que observar, além desses 3 grandes modelos, as enormes disparidades que existem entre os casos norte-americano e russo, primeiro, né, e todos os demais sistemas nacionais de inteligência do mundo. Bom, há uma dificuldade bastante grande, então, da gente acessar orçamentos de inteligência. Claro, porque é uma atividade, como a gente definiu, como uma informação processada e em segredo. Portanto, é algo que não se tem acesso tão simplesmente. Não há dados confiáveis sobre isso. Nenhum país revela com objetividade o que está gastando com a busca de informação ou o que está se protegendo.
Então, o CEPIC nos lembra, né, que os gastos de inteligência, eles acabaram evoluindo com os orçamentos militares, proporcionalmente a preocupações bélicas, que uma coisa vai levar a outra. Ou seja, a informação, ela vê antes o que tem acontecido, o que vai teoricamente acontecer, e, portanto, vai mobilizando armamentos, né? Vai havendo uma corrida armamentista diante daquele cenário de ameaças que são identificados pela inteligência. E aí, como eu tinha dito, nós ficaremos, então, com este critério, embora, como a gente falou também, durante a Guerra Fria, tenha havido até 10% dos gastos totais do orçamento de defesa aplicados na inteligência, para o professor, e eu tendo a concordar, este percentual com inteligência corresponde a basicamente 5% do orçamento de defesa. A partir deste critério, a gente percebe uma desproporção muito grande na distribuição dos recursos militares e, com certeza, nos recursos de inteligência. Os Estados Unidos, sozinhos, eles têm um investimento em defesa praticamente o que corresponde aos outros 14 maiores estados somados. Então, é uma desproporção imensa e gigantesca. Os 15 maiores somados, né, somando os Estados Unidos e os 14 que o equilibram, nós temos no mundo uma proporção de 3 vezes mais o que o resto do mundo investe em inteligência. Numa notícia deste ano, nós temos aí, e isso é bastante simbólico, bastante significativo do que estamos, ou que passaremos a viver, sobretudo o que esta pandemia do coronavírus também está nos indicando, é bastante simbólico que nós tivemos em 2019 o maior aumento em uma década em termos de investimento, de orçamento em defesa e em orçamento militar. Então, nós tivemos aí 1,917 bilhões de dólares. Então, foi justamente o maior gasto em década. Isso é bastante simbólico, porque isso já insinua algumas mudanças ou conflitos ou tensões geopolíticas que estão ocorrendo no mundo, né? E que, justamente com esta pandemia, tem ficado mais claro. Ontem mesmo, tivemos a notícia vinda dos 5 olhos do Reino Unido, da Austrália, da Nova Zelândia, de uma suposta invasão russa sobre os dados secretos das vacinas que estão sendo desenvolvidas no Reino Unido. Então, esta briga de informação para descobrir, no caso, a vacina do corona, já é bastante reflexo dessas movimentações e deste alto investimento em inteligência e recursos militares, deste aumento em 2019. Este gráfico aqui, publicado pelo Instituto de Paz de Estocolmo, a gente percebe, vou dar uma aumentada aqui, a gente percebe, olha, como é que estão distribuídos os recursos militares, isso, o orçamento de defesa. Portanto, isso daqui tem 5% disso corresponde à inteligência. Vejam só, os Estados Unidos, esse aqui é o de 2020, tá? Isso, se você compara com... Isso varia bastante no tempo e no espaço. Esse Instituto de Estocolmo, ele faz desde de 1950, desde a Guerra Fria para cá, né? Então, a gente consegue identificar essa mudança bastante. Mas o último é esse, de 2019. Então, você percebe que os Estados Unidos sozinho tem 38% do orçamento do mundo, a China é o segundo com 14%, aqui houve uma mudança em relação a 2018, a Rússia era a terceira, mas a Índia ultrapassou nesse último ano. E você tem essa sequência de países. É muito importante a gente se ligar nisso. Veja só, os outros correspondem apenas a 19%. Se você soma, então, os Estados Unidos, que são basicamente contrabalanceados pelos 14 seguintes, olha, e se você soma todos eles correspondem a 2, 3 vezes 3 vezes, né, no caso, o restante do mundo. É uma desproporção muito grande. Então, quais são esses países? É muito importante para a gente fazer essa diferença entre a geopolítica da inteligência e a inteligência na geopolítica. Veja, os Estados Unidos, a China, depois a Índia, a Rússia, a Arábia Saudita, a França, a Alemanha, o Reino Unido, o Japão, a Coreia do Sul, o Brasil, a Itália, a Austrália, o Canadá e Israel. Vejam bem que interessante. É claro que esses dados, como você percebe, tirando a China, a Rússia, que não são necessariamente, né, aí, ocidentais, mas são grandes potências,
A gente não tem dados abertos de países como Coreia do Norte, como o Irã. O Irã figurava em 2014 entre os 15 maiores países que investiam em defesa. Saiu em 2019, mas a gente não sabe exatamente quais são os dados do Irã, da Coreia do Norte e, por exemplo, da própria Venezuela, que é um país que nos interessa muito quando pensarmos aí na América do Sul. Então, os rumos, né, os rumos da inteligência, das políticas de inteligência nesses 15 países aqui, né, que dominam basicamente os recursos os recursos militares, o que acontece ali, o que eles decidem sobre inteligência acaba influenciando o mundo todo. Isto é um fato. Então, a partir disso, a gente pode destacar duas peculiaridades, né, dois traços importantes. O primeiro é que, dentro do modelo anglo-saxão, ou o modelo anglo-saxão incorpora a principal aliança de inteligência que a gente tem no mundo contemporâneo, que começou com esse tratado de segurança do Reino Unido com os Estados Unidos, ali no final da Segunda Guerra Mundial. Era restrito a eles dois, e era um tratado também secreto, né? Só foi em 1973, 70 e poucos, que foi divulgado e foi ampliado para os outros 3 países anglófonos, né, que a gente falou, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. Mas qual que é, então, a primeira particularidade? Né? A primeira é que há um desafio em conciliar, dentro desse modelo anglo-saxão, a França e a Alemanha, que tem um modelo, como a gente viu ali, um modelo europeu continental, de um lado. E também como que concilia esse modelo anglo-saxão dos Estados Unidos, etc., com a Coreia do Sul, Taiwan e Japão, que tem aquele modelo asiático que a gente viu ali. Isso não é simples, porque a gente viu que eles são diferentes em termos de centralização da autoridade, fluxo informacional, relação com a política. Então, por exemplo, o caso de Taiwan é mais específico ainda por conta da relação com a China continental e, evidentemente, a relação da Coreia do Sul com a Coreia do Norte. Mas a situação funciona assim, não é? Olha, há um compartilhamento de informações entre os 5 olhos, a Aliança dos 5 Olhos, com a NSA, que é a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, que faz, né? Olha, tem um compartilhamento de sinais de inteligências com a OTAN, especialmente aí a Dinamarca, quer dizer, especialmente a Alemanha e a França, mas todos os países da OTAN, e outros países aliados continentais, como é o Japão, a Coreia do Sul, antes a Turquia, mas agora menos, né? Então, há este compartilhamento. Depois, você compartilha também tecnologia de segurança, e aí, necessariamente, é da NSA com a OTAN e esses países aliados dos Estados Unidos e dos 5 olhos. E também a compensação financeira, ou mesmo financiamento de inteligência entre esses aliados. Essa é uma primeira particularidade. Uma segunda particularidade diz respeito à criação do BRICS. Então, esse arranjo foi criado, aparentemente, lá pelo Jim O'Neill, como era de um banco, e depois virou, né, ficou sério, e durante os anos ali, 2000, sobretudo 2000 e segunda metade dos anos 2000, até basicamente 2014 e 15, a gente tem uma grande ascensão dos chamados emergentes, cujo reflexo, o acrônimo BRICS era o principal representante desta emergência, dos emergentes. Então, o desafio dos BRICS acaba sendo, né, como é que você concilia os interesses de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Neste caso, neste momento especialmente, o Brasil, por exemplo, já está um pouco fora desse BRICS, de forma que a gente tem basicamente um RICS aí, né? O próprio enfraquecimento do BRICS e todas as transformações ocorridas de 2013 para cá, que é um ano bastante simbólico com as revelações do Snowden, basicamente tirou um pouco da força dos BRICS. Isso já é também reflexo dessa tensão geopolítica que a gente observa. Então, neste caso aqui, especialmente do BRICS, o que a gente tem que, nesse item 11 aqui, ficar ligado, né? Por exemplo, o Brasil e a África do Sul
têm, né, interesses comuns, apesar das suas divergências, eles têm um interesse comum no Atlântico Sul. Então, tem países, tem dentro do BRICS interesses geopolíticos comuns. Já, por exemplo, no caso da Índia, da Rússia e da China, a gente tem uma série de situações delicadas, como a gente sabe. Por exemplo, a região da Caxemira, que envolve a Índia, a China e o Paquistão, isso dificulta uma integração maior dos BRICS por essa razão ali. Nós temos a questão da Ucrânia e da Crimeia envolvendo a Rússia, a OTAN e portanto, também envolvendo uma parte da Índia. Nós temos as questões do Cáucaso, que envolvem a Geórgia e alguns conflitos separatistas em que, né, a OTAN esteve presente, envolvendo, então, a Rússia e a China. E nós temos alguns conflitos na fronteira sino-russa, envolvendo o Tibete, Taiwan, Japão, a Índia, a Coreia do Norte. Todo este caldo não é tão simples, evidentemente, de resolver. Então, de qualquer maneira, fazendo essas ressalvas, a gente tem o BRICS como um importante arranjo internacional para a gente pensar a geopolítica da inteligência. E aí, o desafio do BRICS, evidentemente, é a questão demográfica, especialmente de China e de Rússia. No caso da Rússia, a falta de crescimento, apesar que a China também anda com este mesmo dilema, controlou bastante, mas agora também está com essa questão da questão da demografia e também da distribuição da população pelo território. Tudo isso, então, em escala diferente, registra, né? Esses países, na verdade, registram um passado bastante influente no mundo. Para a gente ter uma ideia, então, o maior tratado, né, de inteligência do mundo é considerado a arte da guerra do Sun Tzu, aqui faltou um Z, né? O Sun Tzu, que, portanto, sempre defendeu a informação como essencial na guerra. E, evidentemente, todo o legado da União Soviética, todo o legado da KGB na Rússia atual, né? Então, não é pouca coisa o arranjo BRICS. Bom, e aí, encaminhando para esse primeiro final deste segundo momento, a gente percebe, então, o quê? Esta morfologia organizacional de inteligência nos BRICS oferece, por conta dessas razões todas, uma dificuldade, né? Os países têm interesses diferentes, têm interesses geopolíticos distintos. O grande líder deste processo é a China, evidentemente. O grande interesse nos BRICS é a China, mas, evidentemente, a Rússia, sobretudo depois da sua atualização, a sua modernização de armamento, especialmente em 2016, 2018, que o Putin fez na sua convenção anual, apresentou todas as grandes armas estratégicas da Rússia. Então, de qualquer maneira, apesar das dificuldades e das diferenças, o BRICS se apresenta como um grande contraponto aos 5 olhos. Eu dizia, então, sobre o Snowden e os BRICS, justamente porque, em 2013, esse ex-agente da NSA, ele revelou, como todos nós vimos e sabemos, o que os Estados Unidos, então, fazia com os seus sistemas avassaladores de comunicação. Não à toa, isso é um outro fator revelador do que está acontecendo atualmente. Os Estados Unidos e os 5 olhos estão extremamente preocupados com a tecnologia 5G da China e que está, evidentemente, vindo com a Huawei, né? Vocês viram lá que no Reino Unido, o Reino Unido acabou de proibir o uso de celulares da Huawei por lá. E a China disse que isso vai custar caro, porque ele tinha um acordo, etc. Mas isso foi por uma questão dos Estados Unidos. A gente sabe que justamente os celulares é uma grande porta de entrada dos backdoors, né, para você controlar e interceptar informações, e, enfim, em termos comerciais também, etc. Então, o domínio, né, do 5G é um domínio que vai definir também a geopolítica da inteligência nesse futuro próximo. Eu chamei a atenção do Snowden porque isso teve uma influência muito grande nos rumos que o Brasil teve a partir de 2013, quando ele revelou que a Petrobras foi monitorada, a presidência da República foi monitorada, havia um grampo dentro da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, que interceptava as comunicações, enfim. A partir daí, o que aconteceu com a Petrobras e toda a Lava Jato e o lavajatismo todo
tem uma conexão com aquilo, né? Tem uma conexão, portanto, com a atividade de inteligência e, evidentemente, todo o desdobramento político que houve a partir daquilo lá. Fora as teorias conspiratórias, a gente está falando mesmo de uma conexão de informações. Então, o que apimenta mais ainda essa relação é que o Snowden sendo um agente norte-americano, foi para Taiwan, na China, né, basicamente, fazer a revelação para o Glenn Greenwald, junto com o Luke Harding, lá num hotel. Então, tem um componente cinematográfico. Depois ele fugiu para a Rússia, e está na Rússia nesse momento. Então, acho que ele é um pouco dessa figurativização das tensões geopolíticas do momento. Então, a partir daí, a gente pode, né, considerar que os BRICS, eles têm, apesar, então, de se verem bastante limitados frente aos Estados Unidos, a grande potência militar e de inteligência no mundo, eles se mostram como um grupo bastante interessante para pensar a geopolítica da inteligência neste momento no mundo. Alguém quer falar? Abrir o microfone? Eu não estou vendo, tá? Só estou ouvindo aqui Alguém abriu? Bom, então, eu passo agora... Isso daqui, então, que eu falei até agora, essa segunda parte, é o que eu estou considerando a geopolítica da inteligência. Como você percebeu, a geopolítica da inteligência, ela está vinculada diretamente a recursos militares, ou de orçamento de defesa, ok? Então, a gente vai conseguir observar como estão distribuídos esses recursos de inteligência, observando os recursos militares. E aí, de modo geral, como a gente percebeu ali, a gente localiza Estados Unidos de um lado, os 14 países de outro, ou todos eles juntos, e o mundo do outro lado. Agora, para pensar a inteligência na geopolítica, é importante a gente perceber este conceito de ameaça, que vai acabar agrupando, depois no pós-Guerra Fria, vai acabar agrupando a complexidade das tensões, né? Ou seja, como não havia aquela bipolaridade entre as duas potências, você passa a elencar as suas preocupações a partir do que você considera como ameaça. Isso é fundamental para você definir as suas políticas de inteligência. A partir daí, então, é importante, por isso que é tão importante a gente localizar este evento, o ataque do 11 de setembro, a queda do World Trade Center, e a sequência de atos que passou a haver na Europa. A partir dali, então, o Ocidente, entre aspas, teve essa percepção de ameaça, sobretudo vinculada à chamada ameaça verde, ao mundo islâmico, né? Como diz o Muniz Bandeira, houve uma troca da ameaça vermelha da Guerra Fria pela ameaça verde do Islã. Mas não à toa. É também, como a gente sabe, uma região delicadíssima, o Oriente Médio, delicadíssima no sentido de recursos petrolíferos, então não é uma questão apenas de uma ameaça advinda de uma questão religiosa, mas também uma questão envolvendo interesses econômicos e de recursos. Uma outra questão que nos interessa para perceber a inteligência na geopolítica não é, nesse caso, então, vincular recursos militares, mas, sobretudo, a como que a mídia, de modo geral, as pessoas, a internet, enfim, nós percebemos a atividade de inteligência. Como o professor André começou falando no início, a ideia que fazemos de inteligência, de fato, é esta. Lembramos do SNI, temos, de fato, a sensação, como disse o Snowden também, de estarmos o tempo todo sendo monitorados, acompanhados, tudo que estamos fazendo está sendo visto, esse grande irmão, este Big Brother. Mas, a despeito disso, as pessoas e as mídias têm uma percepção também de como funcionam essas agências. Então, é isso que a gente vai ver agora. O que eu fiz? Aqui eu deixei de ser um pouco acadêmico, né? Mas, de qualquer maneira, essa percepção ajuda a gente também a ver como que a inteligência é vista. Então, eu me vali desses 9, né? Basicamente 8 aqui, 8 ou 9. Dessas 9 fontes, para a gente pensar como é percebida a agência de inteligência na mídia.
Então, eu peguei este Riches, daqui é uma fonte que se diz líder sobre os mais variados temas, peguei a ABC News da Disney, peguei a Z News, que é a maior rede de notícias da Índia, a Smashing List, que é um endereço de listas multitemáticas, a Top 10+, que é do portal R7 brasileiro, este site Expert Security, que oferece conselho de segurança, este Improbe, que é um site que se intitula como uma, entre aspas, revista para homem, e este Rankhead aqui, que é um site especializado em ciência e tecnologia. Este último aqui é o único que tem um profissional, uma pessoa que assina, é uma pessoa da área de ciência, da ciência e tecnologia, e ele é o único que assina o documento. É um cara chamado Varun Kumar, que é da Universidade Indiana de Indraprastha. Então, os outros é mais vago mesmo, tá? Então, o que a gente vê? Olha só, isso aqui é um outro quadro. Qual é a percepção, então, da inteligência na geopolítica? Então, olha que interessante. Segundo esses 9 aqui, eu falei 8 ali, mas são 9. Essas 9 fontes, há outras também, senão a gente ia ficar seria muito extenso isso. Mas segundo essas 9 fontes, olha quais são as agências principais que elas elencam, as 10 principais. A CIA dos Estados Unidos, a MSS da China, segundo o Riches, né? A Mossad de Israel, a França, Rússia, Índia, Paquistão, Reino Unido, Canadá e Austrália. O que é interessante? Nós não vamos ver tudo, mas o que dá para perceber aqui? Entre as 10 maiores do mundo elencadas por essas 9 fontes, 12 países apenas figuram. E figuram, além desses 2 países, segundo a Top 10+, apenas uma entidade uma agência não estatal, que ele considera que o anônimo seja uma agência tão forte como a do Estado. Isso é muito interessante, porque assim como surgiram o Wikileaks, a plataforma que revelou basicamente o que os Estados escondiam, nós temos uma inteligência, portanto, fora de um Estado. E, evidentemente, aqui na BAD TV, que eu não tinha falado, que é uma TV indiana, bom, acho que falei, né? A gente tem o Afeganistão colocado como... Na verdade, perdão, a BAD TV, na verdade, é um canal paquistanês, é um canal de TV paquistanês, esse que eu tinha esquecido de dizer. E ele considera o Afeganistão como... A percepção que ele tem sobre a atividade de inteligência é que o Afeganistão seria uma das maiores, a 8ª. Mas o que nos chama a atenção é o quê? A despeito dos interesses que cada um desses sites e desses órgãos de mídia tem, inclusive sendo, às vezes, portas-vozes dos seus governos, o que a gente percebe é que 12 países figuram variando as colocações, o ranking, figuram entre a inteligência na geopolítica. Veja só agora, então, quais são as conclusões e comparando com a geopolítica da inteligência. Então, apesar das fontes serem questionáveis e muitas não serem, evidentemente, não apresentarem seus critérios para estabelecer esses rankings, elas indicam essas percepções. Pelo menos a percepção geral de que esses 12 países dominam a inteligência no mundo. Então, a gente percebeu, como eu já falei ali, 12 países que figuram entre os principais, uma fonte não estatal, e aí algumas coisas são importantíssimas também de acentuarmos. Há uma diferença sutil entre agências de inteligência e defesa. Por exemplo, a Arábia Saudita, o Japão, o Brasil, a Coreia do Sul e a Itália, que estão no ranking de 2020, têm estado durante esse tempo todo entre os maiores orçamentos em defesa. Esses países estão entre os orçamentos de defesa, eles não estão, na percepção da mídia e das pessoas, de modo geral, eles não configuram entre as maiores potências de inteligência, entre as 10 maiores. Veja, a Arábia Saudita, Japão, Brasil, Coreia do Sul e Itália. Isto é um dado interessante. Portanto, apesar de haver uma correspondência entre recursos militares e percentual aplicado em inteligência, não há necessariamente uma correspondência de percepção entre como funciona, de fato, a agência e esse investimento todo. A gente também percebe que o Afeganistão, o Paquistão e o Canadá
que aparecem aqui entre os 10 maiores em inteligência, as pessoas têm essa percepção. O Afeganistão apareceu uma vez só, mas o Paquistão e o Canadá, de modo geral, há uma percepção de que sejam dois países com agência de inteligência muito poderosos. Eles não figuram entre os 10, eles figuram entre os 15, mas eles não figuram entre os 10 maiores em defesa, como a gente viu ali. Então, a pergunta que a gente pode fazer é: há necessariamente então, uma correspondência entre os gastos em defesa e inteligência? Funciona também para os resultados? Nós vimos que isso não há necessariamente uma correspondência. Nós vimos que no caso do Vietnã, houve uma desproporção absoluta em quantidade de recursos, e ainda assim a inteligência vietnamita conseguiu superar todo o aparato de inteligência e tecnológico dos Estados Unidos. E acabaram vencendo a guerra. Isso aconteceu no Afeganistão também. A guerra de guerrilha e toda a troca de informação entre os talibãs, enfim, entre os membros do Al-Qaeda, de alguma forma, acabaram superando. Acontece também com Cuba, e nos interessa por isso que acontece na Venezuela também. Bom, aqui já então encaminhando para um final, então a gente vai percebendo, quando a gente analisa a inteligência na geopolítica, a gente vai percebendo que de função assessora, mas com ressalvas aqui, não necessariamente foi uma função de segundo plano, sempre foi uma função ligada à defesa, fatalmente. Existe a inteligência civil, as agências, mas existe também a inteligência do Exército, a inteligência da Aeronáutica, a inteligência da Marinha, enfim, existem várias agências, como a gente falou. Está sempre ligado à defesa. Então, nós vimos, a partir de 2001, esse recrudescimento, e a gente percebe, a partir de 2003, há um recrudescimento ainda maior e uma centralidade maior da atividade na agenda central do mundo no cenário internacional. E a gente percebe, então, sinais de maior cooperação, inicialmente para enfrentar o perigo, a ameaça comum, que seria os atentados, ou o chamado terrorismo. Essa cooperação nos faz pensar se os custos políticos compensam. Então, no caso, vale a pena compartilhar a informação. No caso dos 5 olhos, isso a gente percebe que acontece, então eles acabam aceitando este custo político e vão pensando que a cooperação mostra uma expectativa de ganho recíproco a longo prazo, mostra que a ação coordenada para enfrentar esse dilema ela tende a ser ter mais sucesso, e isso poderia, pelo menos acontecia até, por um lado, poderia encaminhar para um regime de inteligência, umas regras que organizassem a inteligência no mundo, ou revelam justamente um jogo geopolítico que mostra este grupo de um lado, essa polarização já insinuando uma suposta nova Guerra Fria, de um lado com o grupo dos BRICS e do outro lado o grupo dos 5 olhos, liderado pelos Estados Unidos. E aí, como que eu termino aqui falando como é que essa geopolítica da inteligência e essa inteligência na geopolítica se dá na América do Sul. Então, eu acho que o ponto-chave com isso, eu tenho mais 6 minutinhos, e vou encerrando para fazer as considerações finais. Com isso, a gente abre para um ponto que talvez seja o mais, eu acho que nos interessa, é a questão da América do Sul. E aí, eu penso sempre no caso venezuelano. Então, a impressão que eu tenho é que, neste momento, neste contexto dessa suposta bipolaridade de grupos aí, o Brasil, no caso da América do Sul, deixou de ser, neste momento, o grande player, o grande ator aí de condução dos seus interesses regionais, e um ator ganha atenção pelo caráter não só regional, mas por ter dentro do seu território, neste momento, a presença dos BRICS, no caso da Rússia e da China. Vocês sabem que não é, enfim, novidade para ninguém, a Venezuela tem todo o seu sistema de defesa antiaéreo baseado nos S-300, que é o sistema de defesa da Rússia. Inclusive, o mesmo que o Bashar al-Assad usa na Síria. Enfim, é um sistema bastante competente. Portanto, não seria tão fácil como não foi. A gente acompanhou uma série de elementos ali, uma série de eventos que
demonstraram que não seria tão simples o que o Muniz Bandeira chama de regime change, né? Essa mudança de regime que os Estados Unidos levaram a cabo, especialmente lá na Geórgia e depois nos países ao redor da Rússia, especialmente a Líbia, não ao redor, mas ali próximo, né? A Líbia, todas as revoluções coloridas que ele chama, ele diz que já é uma influência disso. A Ucrânia, que foi a principal, e onde basicamente começou na Geórgia, depois foi para a Ucrânia, e aí Líbia, com a queda do Gaddafi, a Tunísia, o Egito, o próprio Egito, e o Iraque, o Afeganistão, enfim. E essa mudança de regime funciona com, sobretudo, a guerra da informação, a guerra psicológica, a guerra híbrida, e aí você fomenta separatismos, você fomenta grupos para contestar eleições, você fomenta... E nós vimos isso acontecendo também na Venezuela. Nós vimos quando o governo brasileiro tentou entregar aqueles mantimentos e houve uma tensão muito grande na ponte, lá na fronteira com a Colômbia e com a Venezuela, e do Brasil com a Venezuela, e não houve sucesso naquele processo do lado dos Estados Unidos. Também vimos que houve um enfraquecimento muito grande da Unasul, então as questões regionais deixaram de ser resolvidas pela Unasul, o Conselho de Defesa Sul-Americano foi inviabilizado, foi isso que justamente eu analisei na tese, justamente vocês viram que acabou de sair uma notícia ontem do Estadão sobre a nova política nacional de defesa, incluindo a possibilidade de guerras aqui na região, a possibilidade de conflitos, não guerra, conflitos aqui na região, e, evidentemente, isso não tinha aparecido ainda na Política Nacional de Defesa, que é um documento que é renovado há 4 anos, e apareceu. Então, há uma percepção do Brasil de que, evidentemente, não é só uma percepção, né, da pesquisa, mas do próprio Estado, de que há uma possibilidade de conflito na Amazônia por interesses diversos, mas também na fronteira com a Venezuela por questões que eles consideram no documento migratórias, não é? Mas me parece que revela muito mais do que isso, revela o que a gente está conversando aqui, revela esses interesses de mudança do regime, no caso ali especificamente do regime Maduro. Então, por quê? Porque, evidentemente, um regime favorável à Rússia e à China dentro da América do Sul é uma mudança bastante radical naquelas condições da chamada Primeira Guerra Fria. Nós acabamos de ver também uma tentativa de invasão da Venezuela feita por uma empresa de segurança privada, né, os mercenários financiados, isso já também aconteceu, acontece muito no Oriente Médio, o pagamento de mercenários para desestabilizar governos, e, evidentemente, o Maduro ali conseguiu mobilizar, e vocês devem ter acompanhado, não teve uma proposição na mídia, mas isso, evidentemente, ficou bastante, para quem acompanha mais de perto, ficou bastante evidenciado a presença, a participação, na verdade, do Juan Guaidó, e da relação dele com a elite colombiana e também com a Donald Trump, evidentemente, né? Mas foi tudo negado, mas o fato é que foi desmantelado, estão presos, e isto revela também inteligência, né? Ou seja, a prática da inteligência. Se isso tivesse tido sucesso, a gente poderia supor que a inteligência russa, chinesa, venezuelana, cubana, que estão presentes dentro da Venezuela, não teria tanta força, mas esses eventos mostram que sim, está havendo uma presença muito forte ali. Um dado de inteligência que é muito importante da gente perceber no caso venezuelano é que, assim como no caso, a justificativa para derrubar o Saddam Hussein, necessariamente não foram armas químicas, mas os contratos firmados que o Saddam tinha firmado com a empresa russa Lukoil, a gente percebe também que, neste momento, há uma parceria também, a Rússia tem grandes interesses econômicos na Venezuela, no petróleo venezuelano, então não é uma questão tão simples. E eu vou terminando, haveria muito o que falar, mas a gente pode deixar para o debate. Uma coisa que o Muniz Bandeira cita no livro dele aqui, e que eu acho que vale a pena, a gente, quando pensa, portanto, o espaço,
a gente compreende a história quando a gente olha para o espaço. Então, acho que quando a gente olha agora para o espaço da América do Sul, a gente pode compreender pela dinâmica das informações e pelas chamadas aí guerras de narrativas, que está havendo um momento de tensões entre... Está configurando, né, estão sendo configurados blocos que tem a ver com isso que eu estou teoricamente falando, né? Bom, haveria um pouco mais a dizer, mas eu vou parar por aqui. Uma outra questão importante quando eu falo de guerra de informação, não sei se vocês se recordam, houve um vídeo que foi bastante polêmico de pessoas catando lixo e comendo na Venezuela, e depois se provou que era um vídeo falso, e isso é um dos aspectos da guerra híbrida e da guerra de informação. Isso também aconteceu lá na Síria, quando fizeram um vídeo, fizeram literalmente, né, montaram um vídeo com suposto ataque químico, com armas químicas do Bashar al-Assad. Bom, eu vou partir para o encerramento. Eu tinha mais a falar da Venezuela, mas a gente pode conversar. Essas são as considerações finais, tá? Então, primeiro, existiria, né, a gente pode dizer que existiria como categoria de análise uma geopolítica da inteligência, considerando essas reflexões. Há uma correspondência, quer dizer, a partir da correspondência entre gastos em defesa e gastos em inteligência, a gente pode considerar uma geopolítica da inteligência? Me parece que sim. Segundo, é legítimo a gente pensar em uma inteligência na geopolítica, quer dizer, seria uma categoria diferente, mas que está associada com a primeira, mas diz respeito, sobretudo, à percepção que os outros têm da inteligência pelos resultados, não necessariamente pelo investimento em gastos militares. Terceiro, se aquela, no caso, a geopolítica da inteligência, vincula o desempenho da atividade ao orçamento de defesa, essa evidenciaria a clareza na descrição de ameaças como principal fator de desempenho. Quarto, combinadas, né, as duas, essa dialética do da e na, elas sugerem que, por um lado, a série de atentados ali que a gente viu, né, no Ocidente desencadeou aquele processo de securitização da atividade, ou seja, tornou também um assunto militar e tornou a pauta da agenda internacional, né, tornou o centro, tornando a pauta, tornando-a central. Por outro lado, elas insinuam que está sendo configurado dois grandes blocos rumo a uma nova bipolaridade, né? A impressão que temos é isso. Em termos de atividade de inteligência, parece, então, estar havendo tentativas de maior cooperação na área, justificadas especialmente pela intenção de evitar, por um lado, a concretização de atentados, mas também, por outro, por disputas de hegemonia. Eu acho que deve pensar muito neste caso, por que a Unasul e por que o Conselho de Defesa Sul-Americano foi enfraquecido. Por que surgiu o Grupo de Lima? Por que se cogitou em fazer tirar a Unasul e fazer não sei o que lá do Sul, que ele esqueci o nome agora. Por quê? Porque, evidentemente, este compartilhamento de dados, ou não de dados secretos, mas para enfrentamento comum na América do Sul de determinadas ameaças, poderia ser bastante afrontoso à dinâmica que a gente sempre teve com o continente. E, por fim, a considerar esses dados vistos aqui, mais do que militarmente, ou não só militarmente, os BRICS, isso é também fundamental, e seus aliados, também têm os seus aliados, o Irã, a Coreia do Norte, evidentemente estou falando aliados da Rússia, né, neste caso, e outros apresentam-se nesta conjuntura como o único grupo de países capaz de equilibrar os 5 olhos. Então, e seus aliados. E eu acho que a grande reflexão que eu gostaria de deixar é que a América do Sul é inevitavelmente um palco decisivo nessa Segunda Guerra Fria, que parece se delinear. Não é apenas uma Guerra Fria como reprodução mimética da primeira, né? É um pouco mais delicada, porque neste caso a gente tem a Venezuela como grande ator. Aí. Bom, muito obrigado. Desculpa ter passado aí um tempo, uns 5 minutos. É isso que eu tinha a dividir com vocês. Enfim, a gente pode conversar e dividir impressões. Em primeiro lugar, queria parabenizar o Alexandre, foi muito boa a sua palestra, a gente aprendeu bastante.
Eu não vou querer monopolizar a palavra, não, mas eu tenho uma pergunta provocativa. Na atual situação que nós estamos, e eu não me refiro só ao fato da coisa excepcional que é este atual desgoverno brasileiro, mas pelo que a gente pode avaliar de uma mentalidade no seio militar brasileiro, das agências responsáveis pela inteligência no Brasil, né? Em que nós vamos ver um alinhamento brasileiro muito grande à posição dos Five Eyes, né? Nós estamos como o peão aí dos Five Eyes. Nesse caso, falar em BRICS não seria, de alguma maneira, uma figura de expressão? Será que a gente ainda pode falar em BRICS? Ou só em RICS? Antes de... Só queria comentar uma coisa que a Silmara mencionou aqui. Silmara, não é na PND ou ND de 2016, tá? Os 3 documentos base de defesa nossa, como ela está citando, a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco, né, de defesa também. Não são os de 2016. Eu até fiz uma análise de 2016, que ainda saiu sobre a perspectiva, mais levemente já diferente da perspectiva do governo Temer. Quer dizer, do Temer, né, daquilo que foi o Temer. Evidentemente, essas novas perspectivas de ameaça estão ainda no documento que será publicado em 2020. O Estadão teve acesso a esses documentos e fez uma matéria ontem. Então, saiu em vários lugares esta notícia. Então, ainda não está disponível. Eu entrei no Ministério da Defesa para ver os documentos no original, mas ainda não estão. Mas, evidentemente, como eles acessaram, e eu acho que reflete bem, aí conecta com o que eu acho que o professor André está falando. Até então, professor, a gente tinha de fato o BRICS. Eu acho que justamente tudo o que aconteceu no Brasil a partir de 2016 teve a ver, não foi evidentemente só por isso, mas teve a ver com o B do BRICS, né? Isso significava que o Brasil participava de uma configuração, participava de um arranjo que já insinuava, que foi lido pelos Estados Unidos e os Five Eyes, foi lido como uma ameaça. Então, o Brasil, como o maior país, né, em econômica, populacional, etc., da América do Sul, dentro deste arranjo, não era algo simbolicamente interessante para os Estados Unidos e praticamente também. Então, até então, este arranjo a criação do Banco dos BRICS, e de fato está sendo criado, o financiamento que este banco poderá disponibilizar para o próprio Brasil, mas não neste momento, é algo a se pensar. Como eu acho que o jogo de forças doméstico vai indicar se este B do BRICS vai sumir, vai desaparecer, ou se vai acontecer um fenômeno que aconteceu na Argentina, com a queda do Macri, né, e uma volta ali do progressismo. Então, a impressão que se tem é que essa guerra psicológica, ela ainda não está, entre aspas, vencida, não é? Ainda não está a estratégia deste atual, que levou este governo atual ao poder, ela foi sendo testada foi iniciada lá, o professor deve saber, o Gene Sharp, ele iniciou esta ideia da queda de regime a partir de um manual de derrubada de regimes, e que passa, sobretudo, pela mídia e pelo fomento, pelo financiamento de grupos dentro do país. Isso sempre foi uma estratégia da CIA. E o judiciário agora, isso é interessante. A gente fala, é a CIA, mas não, é o FBI agora. Perfeito, professor. Inclusive, o que a gente pode perceber é que toda aquela mobilização da Operação Condor, que a gente analisou na tese, que você me ajudou a pensar, a gente pode perceber que, ou se perguntar, será que o lavajatismo foi uma Operação Condor? Ou seja, ele foi gerado no Departamento de Estado e deu certo e foi aplicado? Porque o primeiro teste que foi feito na América do Sul foi o paraguaio.
né, com o golpe do Lugo e o golpe ali parlamentar, e jurídico, portanto, vinha do judiciário. Passou ali, deu certo, e a gente sabe, a gente já conversou sobre isso, a embaixadora que estava lá no Paraguai veio para o Brasil justamente no período, e depois foi para a Venezuela, mas na Venezuela, este é o grande diferencial, na Venezuela isso não aconteceu, né, a tentativa de mudança de regime não. Também em Honduras, o mesmo figurino foi em Honduras. Perfeito, eu esqueci, estava me referindo à América do Sul, mas evidentemente em Honduras. Isso também aconteceu na Bolívia, professor, na América do Sul também com a queda do Evo, e aconteceu também, guardadas as peculiaridades, não é exatamente o mesmo. E a gente viu que, de certa forma, e de forma muito, com as cores do Equador, também no Equador, né? O Lenin, de repente, o Lenin ali, Moreno, mudou completamente o seu figurino, que era contrário a essa política dos 5 olhos, tinha um olhar mais para o BRICS também, inclusive o presidente anterior, ele tinha trazido o Ahmadinejad para falar em cadeia nacional ao vivo na TV do Equador, em 15, enfim, nos anos anteriores, e isso mudou completamente. Então, e o lavajatismo não foi só no Brasil, como você está bem lembrando. Por isso que eu acho que daria para comparar, guardadas as proporções, a uma Operação Condor modernizada. Então, isso aconteceu no Peru, o próprio presidente acabou se matando por conta disso lá, o ex-presidente, né? E isso, essa ideia da influência judiciária na América do Sul, na América Latina, de modo geral, mas especialmente na América do Sul, funcionou. Eu fico sempre me perguntando justamente se, como o senhor está colocando, se este B dos BRICS, eles vão resistir. Ainda que não resista, o fato é que talvez não seja tão importante mais agora. Por quê? Porque nós temos esse pivô russo-chinês, ou sino-russo, que se tornou a Venezuela. Isso muda bastante a configuração da América do Sul. Isso muda completamente, né? E, ademais, nós temos uma divisão dentro do país, no Brasil, uma divisão radical, uma divisão política que acentua as contradições do nosso povo, né, do nosso pensamento, as contradições de classe, e, evidentemente, a pandemia redobrou essas perspectivas todas, e isso, portanto, ainda está muito mal encaminhado, ou seja, não dá para dizer com clareza para onde vamos, né? Por isso, eu não sei se... ou seja, eu acho que é cedo para a gente dizer que o B do BRICS saia. Tá certo. E inclusive, formalmente, está tudo mantido e o Brasil participando e tudo bem, né? Exato, professor. O Brasil está lá fazendo parte do BRICS, está fazendo parte do banco, da criação. A universidade, várias universidades brasileiras têm grupos, né, especialistas, especializados, que... Enfim, o BRICS ele está fora da mídia, né? Ele está fora dos debates, dos interesses dos 5 horas que estão representados na mídia brasileira também, nas famílias que dominam a nossa mídia. Mas não está fora do debate acadêmico. A gente sabe que, em termos de integração dos BRICS, está havendo muita coisa boa, né? Na verdade, ele não tinha o protagonismo, né? Ele tinha, com a Rússia e a China no grupo, ele entrava nesta onda, né? Ele tinha um protagonismo na América do Sul, aí você tem razão. Sendo do BRICS, ele tinha um protagonismo na América do Sul, por 2 razões. Primeiro, porque ele fazia parte desse arranjo, ou faz, né, no caso. Segundo, isso não podemos esquecer, ele tinha conseguido, pela primeira vez na história da América do Sul, ele tinha conseguido reunir os 12 países num organismo internacional, que foi a Unasul. E tinha vários conselhos, inclusive tinha um conselho de saúde, né, que poderia estar resolvendo essa questão do Covid em conjunto, poderíamos estar discutindo e resolvendo como enfrentar a pandemia na América do Sul com práticas e comuns. A gente
isso a gente viu, foi a própria sede da Unasul no Equador, o Lenín Moreno enfraqueceu, quer vender, não sei, eu acho que já até vendeu, para justamente desestruturar. Ou seja, se tentaram desestruturar é porque significava algo dentro daquela lógica do ninguém chuta cachorro morto, não é? Se evidentemente destruir era porque era realmente importante. E era. Então, sim, o Brasil tinha um protagonismo dentro da América do Sul por fazer parte do BRICS e por ter, junto com seus parceiros, criado a Unasul e o Conselho de Defesa. Aí você fala assim, considerando a política de Estado e não de governo, pode dizer que ainda permanecem quadros da inteligência atuando nos bastidores, de acordo com o projeto da primeira década dos anos 2000, ou o golpe e a mudança do governo destruiu completamente o projeto? Tendo estudado aí na pesquisa este tema, o que eu percebi é que, como o professor André falou, a ABIN ela foi gerada, ela foi criada a partir de alguns quadros do SNI, né, do Serviço Nacional de Informação. E o SNI foi uma espécie de cópia da CIA. Né? A CIA foi criada logo depois do final da Segunda Guerra Mundial, e foi um conjunto de criações dos Estados Unidos para dominar o continente. Né? Criou a CIA, criou o Tratado de não intervenção de não intervenção na América na América, na verdade, criou a OEA, que foi por onde os Estados Unidos justamente dominou todos os países ali do continente, instituiu o comunismo como alvo a ser caçado e, evidentemente, criou as doutrinas de segurança máxima, doutrina de segurança, né? Que foi... Oi? Não, doutrina de segurança nacional, chama. Isso, eu esqueci do N. Doutrina de Segurança Nacional, que foi a grande materialização desses interesses norte-americanos, então, ou da OEA. E aí, esses agentes, ou essa perspectiva, né, uma boa parte dos militares de formação brasileiros participavam das reuniões do continente, em que eram transmitidos os valores militares dos Estados Unidos, evidentemente. Então, muitos dos nossos militares tem essa formação e essa perspectiva da Guerra Fria. Isso também se estendeu para a atividade de inteligência. Então, sim, eu acho que, lendo sobre a ABIN, existem ali também grupos que encaminham interesses outros, né? Outros não, que encaminham, são grupos de interesse também dentro da ABIN. Então, tem alguns grupos mais radicais que representam essa perspectiva do SNI, que quer justamente uma aproximação com 5 olhos e com os Estados Unidos, e está claro que este grupo está no poder atualmente, dentro da ABIN, está claro. A gente viu que começou no governo Temer isso. Vocês lembram que, quando o Temer assumiu, uma das primeiras coisas que apareceu foi a reunião que ele fez, oficial, inclusive, uma reunião dele, do Etchegoyen, na época, que era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Ele fez estava lá na agenda, com a CIA. Ora, não é à toa, né? Então, toda a nossa, a partir daí, a nossa inteligência, ela deu uma guinada. Não sei, justamente, o fato é que tem também pessoas deste projeto dos anos 2000 que também estão ali, que pensam também de forma mais nacionalista o Brasil e de forma mais regionalista e também integrando a América Latina e do Sul. Especialmente a Latina, porque está na nossa Constituição esse projeto, né? Então, Arthur, eu acho que também está tudo em disputa neste momento, né? O fato é que eles enfrentaram, eles levantaram, não foi difícil no Brasil você desmantelar claro, com a ajuda da mídia, nós sabemos como foi esse processo, houve uma interação muito grande entre o judiciário e os vazamentos estratégicos para a Rede Globo, e ninguém, né, todos nós sabemos disso, e isso causou as manifestações, a onda, né, as jornadas de junho, que foram inicialmente legítimas, depois foi apropriada, e foi, a partir daí, o regime, a mudança de regime que nós tínhamos criticado tanto no Paraguai, aconteceu no Brasil também. Com o mesmo modus operandi. Não pudemos fazer muita coisa. E isso que eu acho que
é interessante. Talvez que você está colocando é justamente esses grupos que pensam diferentes também estão em disputa dentro eu acho, dentro das agências, dentro do próprio exército, da aeronáutica também. Bom, Danilo, muito obrigado aí por você ter lembrado disso, isso é fundamental. O Assange tem um livro sobre o Google, o Assange que, enfim, foi preso, e não é à toa também, é outro cara fundamental para entender junto com o Snowden. Recentemente, aliás, o Snowden tinha a possibilidade de divulgar os dados que ele divulgou através do The Guardian, do Glenn e do Luke, mas ele preferiu, ele tinha a opção de usar o Wikileaks, ele tinha a opção de jogar os dados ali para o Assange. Mas ele preferiu uma outra estratégia, que foi realmente mais sábia, como nós todos percebemos. O Wikileaks já era uma plataforma, tecnicamente, que você está lembrando, perfeita. Por que ela incomodou os poderosos? A gente sabe, você sabe, nós sabemos que a identificação justamente do servidor pelo Wikileaks é uma coisa impossível, né? Então, você vai jogando de um para o outro, e é uma ideia de coletividade mesmo, a plataforma, de modo que você não consegue tirar do ar. Fizeram de tudo, bloquearam todos os cartões de crédito do Assange, bloquearam todo tipo de financiamento que existia, inclusive criptomoeda para ele, mas ainda assim o Wikileaks está no ar. A última leva de documentos ele gerou antes de ser preso. E o primeiro grande documento que foi divulgado foi aquele ataque do helicóptero Apache lá no Iraque, como se fosse um game, né? Os soldados matando, foi um vídeo muito polêmico. E a partir daí a plataforma cresceu. O Assange, por conta dessa percepção da importância de dados, de informações, ele disse que a existência de uma empresa como o Google, é algo extraordinário na história da humanidade. Por quê? Ela domina completamente, mais do que qualquer outra empresa, o Google seria para ele a empresa mais perigosa para o mundo nesse sentido, porque todo o controle da informação passa por ele. E ele tem uma nacionalidade, né? Ele tem um interesse, isso é fato. E a gente está vendo agora, né? Nós estamos usando o MIT. A empresa que mais cresceu no mundo foram as empresas de tecnologia com a pandemia. Então, elas mais do que nunca, estão mais poderosas. O Google de modo especial, o Meet, as aulas, os Classrooms que estamos usando, é tudo por esta plataforma, é uma coisa gigantesca. E o Assange já tinha visto isso antes. Ele falou, o Google domina todo o conteúdo, tudo o que acontece, com dados e metadados dos humanos. E ele pode justamente controlar completamente. Por outro lado, evidentemente, como o Danilo colocou, a China também, com a 5G e com outras tecnologias de leitura visual, por exemplo, também vão dominar. E essa é a disputa, me parece, geopolítica, né? Sobretudo tecnológica. Quem vai dominar o quê? Então, de um lado, você tem o Google representando esses interesses dos 5 horas. Você sabe que o Snowden já tinha dito nas revelações, porque aí ele optou não divulgar os documentos, né, as revelações dele pelo Assange, pelo Wikileaks, porque ele queria criar um impacto, e ele achava que o Wikileaks as pessoas teriam que ir. E num jornal, num periódico diário mais progressista, o impacto seria maior, e seria necessário ir divulgando a conta-gotas. E, de fato, aconteceu isso. Valeu, Marcelo, valeu de ter ficado aí, abração. Valeu, Matheus também que foi. O Wikileaks, então, ele preferiu ir divulgando a conta-gotas, que deu uma dimensão maior para a questão, para o que ele revelou. E aí o Assange, então, já dizia que não só o Google, mas o Facebook, o Twitter, todas as redes sociais diretamente dos Estados Unidos, o GPS, o TikTok, são mecanismos de controle das empresas, né, para oferecimento de produtos, mas, sobretudo, para também controle das ideias. E a gente viu que agora isso fugiu do controle. No caso,
recentemente apenas o Facebook eliminou alguns perfis, mas as eleições brasileiras foram definidas por essa estratégia que o Danilo trouxe, do Big Data. Né? Nós vimos que a Cambridge Analytica tinha revelado, né, tinha vendido dados para grupos de interesse, grupos de grupos políticos que usaram esses dados para fazer encaminhamento de mensagens direcionadas. Não é à toa que a CPI das fake news e todo esse encaminhamento que está acontecendo com o Alexandre de Moraes no Supremo e o governo, a presidência, tem a ver com isso. Tem a ver com dados, tem a ver com informação, tem a ver com disparo de mensagens em massa, que evidentemente controla as mentes. E é isso que o Assange viu, é isso que o Snowden viu, é isso que a Chelsea Manning, né? Vocês se recordam dela, aquela outra militar norte-americana que revelou inicialmente uma série de monitoramentos dos Estados Unidos. Então, Danilo, você tem razão. Há, sim, a mesma estratégia do lado chinês. Não é à toa que a Huawei aí está nessa briga, e será uma briga, de fato, muito, muito abrangente, vai envolver... O Brasil também está nessa dúvida. A Claro, acho que anunciou que vai lançar a tecnologia 5G, ou a TIM, acho que foi a TIM. E a dúvida é essa, porque o Brasil já tinha meio que feito uma parceria com os chineses, agora vai ter que... O que vai acontecer? Vai ter que mudar, vai trazer a tecnologia norte-americana? Não sabemos, mas é uma disputa também. O Ivan, eu tinha conversado com o Ivan recentemente sobre, que tem a ver com o que o Danilo perguntou, em relação a como que você intercepta esses dados. Olha, se essas empresas têm uma nacionalidade e você tem uma estrutura física que é necessária para você gerar a estrutura virtual, então você tem, assim como o mar, a gente conversava isso, né, Ivan? Assim como você tem os nós ali no mar, e quem domina esses nós, domina o mar como um todo, a gente também pode pensar num mar de informação, e quem dominar esses nós, né, onde a pesquisa, quem faz a pesquisa da informação, vai dominar a informação, vai dominar estes outros mares. E aí a gente tem a tentativa dos BRICS foi de criar um cabo submarino que não passasse pelos Estados Unidos. O Brasil, da América do Sul, o Brasil tentou fazer isso. Olha que afronta foi, né, evidentemente, uma ideia como essa. Isso foi apenas uma ideia de criar um cabo submarino dos BRICS e que não passasse pelos Estados Unidos. E isso, evidentemente, tiraria grande poder de controle sobre as nossas informações. Então, a gente não seria interceptado, não teríamos os nossos dados interceptados nos nós que estão lá, evidentemente. Todos os nós de controle da informação passam pelos Estados Unidos, passa pela Virgínia, passa pelo Vale do Silício, e é tudo... bom, vocês devem ter lido o livro Sem Lugar para Se Esconder, ou do Snowden, na verdade, do Glenn, o Glenn Greenwald, que está aqui no Brasil, criou o Intercept, e a gente viu que ele teve uma participação recente revelando os dados obscuros da Lava Jato, né, a combinação entre o juiz e a parte para poder fazer o julgamento. Não foi, lembra, não foi legitimado, porque isso foi muito curioso, né? O que o Intercept revelou não foi válido, mas quando... ou seja, as mensagens de WhatsApp, mas quando o Moro revelou a conversa que ele teve com o Bolsonaro, valeu, aí valia. Então, a conversa do WhatsApp do Moro com o Bolsonaro vale, mas a conversa do WhatsApp do Moro com as partes envolvidas para combinar coisas não vale. Enfim, a gente está bem no meio de uma guerra de informação que envolve inteligência, que envolve narrativas, que envolve palavra, né? Portanto, tem a ver com esta área também da linguagem. Porque é a partir daí que as coisas parecem que vão se estabelecer. Então, isso passa por recursos de poder, né? Então, o Danilo trouxe, acho que, uma informação essencial, que são os Big Data. Quem tem esse domínio dos Big Data tem o controle, assim como lá o Mackinder falava do controle da Hotland ali da Rússia, eu acho que a gente pode falar de uma Hotland que são os Big Data. Quem tem Big Data tem o controle do mundo, da informação. E, portanto, pode controlar o mundo também.
eu acho que, uma vez que a geografia política, para ser, digamos, mais até dentro daqueles debates que ocorrem propostos pelo professor Vanderlei, né, dessa diferença entre a geografia política e a geopolítica, ou seja, mas sem entrar neste mérito, né, se usamos geografia política ou geopolítica, eu tenho preferido aqui nessas avaliações que tenho feito, nessas reflexões, o termo geopolítica, talvez até mais por uma questão de ser um conceito mais difundido. E aí as pessoas, de maneira geral, batem o olho e conseguem identificar exatamente, aparentemente, do que se trata. Então, eu acho que é uma categoria de análise importante, porque ela necessariamente envolve o espaço. Então, aquela história, aquele argumento que o Moniz cita ali no livro dele, ao olhar para o espaço, então a gente pode pensar sobre a história e, portanto, como se fosse olhar para um corpo e vendo as cicatrizes, refletir sobre o que levou a essa cicatriz. Isso a gente encontra dentro do método proposto, no caso da geografia, para a gente ver isso. E, por um outro lado, como o espaço também passa a ser um objeto de disputa, ele se territorializa, e aí você precisa também de conceitos da ciência política para poder interpretar estes fenômenos espaciais, vinculados, eu acho que ao jogo vinculados ao jogo de poder, naturalmente. Então, sem este rigor sobre o qual você fala, eu acho que a gente acaba caindo muito no achismo, né? Assim, a gente acaba caindo muito em situações hipotéticas ou situações de conspirações, etc. E isso também, me parece, uma técnica de deslegitimação da geografia política e da geopolítica, já advindo da inteligência. Porque quando você, neste jogo de informação, nesta guerra de informação, você deslegitima determinadas perspectivas, dizendo que isso é teoria da conspiração. É como se fosse uma banalidade, ou fosse uma loucura você propor determinadas leituras. Por isso que é necessário este embasamento, acho que teórico e metódico. Porque aí você, de certa forma, enfrenta também este argumento contrário de que a leitura geopolítica ela é forçada, é imaginativa, ela é ficcional. Pode ter, de fato, uma perspectiva, um lado. A gente viu e vê como a geopolítica foi usada, especialmente pelo Estado alemão, e discutindo já, né, isso tudo, não é necessário trazer aqui. Mas o que eu estou trazendo é justamente para analisar essas informações todas, aplicar a geopolítica nesta área da linguagem, da palavra, da inteligência, você precisa, portanto, misturar o método que a geografia propõe, ser rigoroso em relação a isso, né, como você vai analisar o espaço, ao método da ciência política e também ao método da linguagem. Né? Você tem que analisar também de acordo com o método, as palavras, eu digo análise discursiva, quais são os interesses, etc. Porque é com isso que trabalha a atividade de inteligência, com o discurso. Então, você implanta uma notícia falsa e isso pode, de fato, estraçalhar, como estraçalhou a nossa eleição. E as pessoas, a gente vê no dia a dia, elas acreditam, de fato. Acreditaram na mamadeira de piroca, acreditam que a Covid, né, o Trump, lembra? O Trump mandou tomar detergente, as pessoas tomaram, morreram algumas. Então, é muito complicado palavra, parece uma coisa simples, mas é delicadíssimo. Então, eu acho que você tem muita razão em falar de rigor metódico, né, ou metodologia, porque é isso que vai fazer a gente ver, a partir da ciência, como que há uma interferência no nosso dia a dia. Então, essa história de você tomar um detergente, aparentemente não tem nada a ver com geopolítica, né? A mamadeira de piroca parece que não tem nada a ver com geopolítica, mas é essencialmente conectada, é essencialmente ligada com a questão da informação, da comunicação,
que nasce dentro de uma agência de inteligência, conectada com mídias já previamente compradas. Então, você direciona a linha editorial e você fala, ó, diga isso, vai por aí. A gente está percebendo como a Folha de São Paulo, por exemplo, mudou a linha editorial. Vocês viram? A partir da ascensão do Bolsonaro. Já temos agora um curso sobre ditadura. Isso eu acho fantástico, não é? Na Folha de São Paulo, que, de certa forma... Então, olha, ela está sabendo, ela percebeu, me parece, não que ela não soubesse, mas ela imaginou o monstro, como disse o André, quando o Golbery falou do SNI, que ele tinha criado o monstro. Eu acho que as mídias também brasileiras perceberam o monstro que eles criaram. E eu acho que a ideia de monstro é o quê? Quando você gera um monstro pela palavra, é como um mito mesmo bíblico. Então, o mito, como diria o Pessoa, ele é o nada que é tudo. Então, não existe em si, concretamente, mas é aqui, é a palavra, é a força de alguma coisa simbólica que faz a ação acontecer. Por que as pessoas, né, vão oferecer a sua vida em sacrifício? Por uma questão simbólica, pela palavra. No caso de guerras, ou no caso da ideia de nação, no caso de religião. Então, enfim, eu acho que este monstro que a gente percebe que está nascendo, a partir do momento que ele existe, não há mais como controlá-lo. A palavra, ela se espalha, né? Vocês sabem que você está me lembrando, agora me fugiu o nome do autor, mas ele está fazendo muito sucesso na história, dizendo que a palavra cria a história. Essa é a teoria dele. Né? E parece fazer sentido, porque você estava falando, Alexandre, e eu me lembrei como foi introduzido o termo petrolão antes da Lava Jato. Né? Foi uma coisa bem escolhida, né? E veio em cima das informações do pré-sal, da espionagem do celular lá da Petrobras e da Dilma. Então, petrolão foi escolhido a dedo, né? Perfeito, André. E você lembra como a Globo jogava a estética para chamar a atenção da Lava Jato? Era o dinheiro, um monte de dinheiro caindo do esgoto. Do esgoto, do esgoto. E era uma imagem repetida 1000 vezes naquela linha do Goebbels mesmo. Era a rede Goebbels. E o Valério Duto era dos tucanos, na verdade. Não tinha nada a ver com o PT. Exato. Mas vinculou a Petrobras, né? Vinculou ao petrolão. Ou seja, o Mar de Lama foi para o PT e para a esquerda e foi tudo junto. E você viu que ontem, na verdade, André, eles tiveram... Olha como os times são diferentes, né? Eles soltaram a participação do Alckmin na Odebrecht, né? Ontem. Mas você viu o time, como é que foi? Você viu como foi anunciado? É outra pegada. Então, tudo isso é linguagem. E aí, eu não sei qual é o autor mesmo da história, mas eu vou dar uma olhada também. Porque os filósofos da linguagem também falam isso, né? Especialmente eu tenho lido um que chama Wittgenstein, não sei se vocês devem conhecer. Ele trabalha muito com isso. Como que a realidade acaba sendo criada pela palavra. Exatamente isso daqui. E aí, a maneira como a gente também cria essa realidade, a gente cria a história, né?